história começa com Karsu dando à luz a sua filha. Reha espera impaciente no corredor, enquanto Sukran reclama que a mãe de Karsu ainda não chegou ao hospital. Feliz está a caminho de táxi, mais preocupada em se arrumar para chegar maravilhosa do que conhecer a neta. Karsu finalmente consegue dar à luz a bebê. Feliz chega ao hospital só depois que a filha já foi para o quarto e se desculpa pela demora, botando a culpa no trânsito. Reha e Sukran ficam incomodados por serem ignorados pela espalhafatosa. Feliz admira a neta um pouco e só depois se lembra de cumprimentar a família da filha. Sukran a chama para tomar um café e deixar o casal a sós. Feliz ainda tenta ficar, mas acaba dispensada gentilmente pelo casal. Reha conta que a irmã da esposa ligou para parabenizar pelo nascimento, mas Karsu não quer saber nada dela e proíbe o marido de contar isso para Feliz. Se reclama com Dona Sukran por ter que servir aquela bruxa folgada da mãe de Karsu, como se já não tivesse trabalho demais com os filhos dela. Se pergunta se Feliz ficou assim depois do que aconteceu com a outra filha, mas Sukran manda ela parar de ser enxerida. Karsu deixa Tio Sim conhecer a irmãzinha, mas Kuzey não tem interesse e fica enciumado num canto. Karsu deixa a bebê com a mãe para ter uma conversa em particular com Kuzey. Karsu mostra o quarto de Selim para Kuzey e sugere que eles coloquem as coisas que trouxe do hospital no baú da irmãzinha. Kuzey se faz de desentendido, mas Karsu sabe que ele não esqueceu que todos da casa têm um baú próprio, sugere dar uma olhada no baú do filho, fingindo que esqueceu o que tem dentro e gostaria de relembrar. Kuzey se alegra recebendo a atenção da mãe. Karsu abre o baú de Kuzey e observa as coisinhas de bebê dele. Karsu conta que Kuzey tinha um cordão que o ligava a ela quando estava grávida, mas o mais importante é o vínculo que eles construíram depois que ele nasceu. Kuzey dá um abraço na mãe. Sukran comenta que Karsu está muito atarefada, mas Feliz culpa a filha por ter 3 filhos um atrás do outro e não vai poder ficar para ajudar porque se sente mal nessa cidade. Sukran percebe umas manchas no rosto de Feliz, que conta que é por causa do botox que aplicou e convida a consogra para fazer uma harmonização facial também, seguindo seu exemplo para não aparentar ter a idade que tem. Karsu volta para a sala com o filho e o manda ir brincar com Tio Sim. Kuzey continua um pouco chateado vendo a mãe dando atenção para a bebê. Mais tarde, Reha se estressa com a criança chorando de madrugada, mas Karsu manda o marido ir para outro quarto se quiser dormir porque bebê é assim mesmo. Reha ressalta que tinha pedido para a esposa não ter mais um filho e pede empatia porque precisa se levantar cedo para trabalhar e sustentar aquela casa. Karsu pede empatia também e agradece com ironia o grande favor que o marido faz. Kuzey chega no quarto dos pais com medo e pede para dormir com eles. Reha não deixa de jeito nenhum porque o menino é grande para ter medo. Karsu fica com dó e vai levar o filho para ficar com a avó. Feliz aceita dormir com o netinho em seu quarto para ajudar a filha. Kuzey vê os cílios postiços da avó e ela brinca que também tira os olhos para dormir, fazendo medo no neto sem querer. Kuzey quase foge do quarto, mas Feliz vai acalmá-lo com uma história para dormir em que ela mesma é a princesa. Reha atende um amigo chamando para jogar e recusa o convite, com a desculpa de que tem que cuidar da filha e a esposa está doida com ele. Karsu não gosta de ser chamada assim, mas Reha não liga para o exagero da esposa e tenta dormir de novo. No dia seguinte, Feliz pergunta pela filha e se conta que ela ainda está botando a bebê para dormir de novo. Feliz lamenta o trabalho que Karsu está tendo, mas se acha tranquilo porque tem toda a família para ajudar. Feliz pede para ser incluída fora dessa porque em breve já vai embora. Karsu se junta à mãe no jardim. Então Feliz aproveita para perguntar se a filha está com problemas no casamento, já que eles parecem mais parceiros do que marido e mulher. Karsu escuta a bebê gritando desesperada e corre para dentro. Reha briga com Kuzey por jogar um brinquedo na cabeça da irmã caçula. Karsu tenta apaziguar a situação e fala com carinho com o filho, mas Reha não aceita que ele seja tão malcriado e pretende mandá-lo para a escolinha junto com Tio Sim. Feliz discorda porque isso só vai piorar o que o neto está sentindo, mas não vai se meter. Karsu tenta explicar a Kuzey que eles precisam ter muito cuidado com Selim, contando que um dia o filho foi pequeno daquele jeito e cuidaram do mesmo jeito, então agora é a vez da irmãzinha. Karsu sente algo no peito por causa do leite, e Kuzey dá um soco no seio da mãe, depois sai correndo. Karsu tenta se acalmar para lidar com esse problema depois.
Feliz vai ver a filha cuidando da bebê e a encontra muito angustiada, então sugere que Sukran fique na casa ajudando a nora, mas Karsu se nega porque Reha não gosta quando a mãe fica em cima deles. Karsu tem uma ideia e sugere que a mãe leve Kuzey para ficar com ela por um tempo em Istambul, mas Feliz se nega porque não tem disposição para lidar com crianças e já tinha avisado desde a gravidez de Tiosin que não poderia ajudar a filha. Karsu se decepciona e deixa a ideia de lado. Reha joga toda a culpa em Karsu por Kuzey se comportar dessa forma. Feliz escuta da escada quando Sukran sugere que ela leve Kuzey para morar em Istambul, mas Reha sabe que a sogra não vai fazer isso porque é uma avó desnaturada e folgada. Sukran entende Feliz porque ela não teve uma vida fácil. Feliz volta para trás para não ouvir mais e vai se justificar com Karsu para ela não ficar chateada, pois tem muito medo de não dar conta de cuidar de Kuzey e algo dar errado. Karsu não quer conversar porque a mãe não vai ajudar mesmo, mas Feliz muda de ideia e aceita levar Kuzey pelo menos por uns dias. Karsu fica muito aliviada por poder contar com a mãe dessa vez. Feliz pede para ela comprar as passagens de ônibus para amanhã, mas Karsu exige que a mãe deixe de frescura e vá de avião. No dia seguinte, Feliz se despede de todos para ir ao aeroporto. Karsu pede ao filho que nunca se esqueça que eles são ligados por um laço muito forte, mesmo que fiquem longe por um tempo. Kuzey abraça a mãe 2 vezes antes de entrar no carro. Karsu vê o filho partir com o coração na mão, mais preocupada do que deveria. Durante o trajeto, Feliz pede para o motorista ir para a rodoviária porque não pretende viajar de avião de jeito nenhum. Armed fica receoso em desobedecer a ordem da patroa, mas Feliz pede para ele mentir que foi de avião mesmo e se responsabiliza por qualquer problema que isso causar. Na rodoviária, Feliz compra as passagens e aguarda o ônibus partir para Istambul. Mais tarde, o ônibus faz uma parada de meia hora para todos comerem e usarem o banheiro. Feliz confia que o neto vai ficar quietinho dormindo, então desce do veículo sozinha para ir ao banheiro. Karsu liga para a mãe preocupada por ela não ter avisado que chegou em Istambul. Feliz mente que acabou de chegar e foi botar o neto para dormir antes de avisar. Karsu fica aliviada e Feliz pede para a filha não se preocupar com mais nada. Enquanto isso, Kuzey acorda e percebe que não há ninguém no ônibus, então desce para procurar a vovó. Kuzey se mistura no meio de tantas pessoas na parada e outros ônibus estacionados. Feliz continua esperando na fila para usar o banheiro. Kuzey escolhe outro ônibus para entrar, achando que é o mesmo em que estava, e se senta para esperar a avó voltar. Feliz termina suas necessidades e vai voltar para o ônibus. Uma mulher percebe a criança sozinha no ônibus e se senta ao lado dela. Enquanto isso, Feliz volta para o ônibus ao lado, mas Kuzey não vê pela janela por estar dormindo. Feliz percebe que o neto sumiu e tenta procurá-lo dentro do ônibus, mas ninguém viu o menino saindo. Feliz sai desesperada para tentar encontrar Kuzey. O ônibus ao lado começa a sair para seguir viagem. Reha pede para Karsu deixar a bebê no quarto essa noite para eles dormirem em paz enquanto Ice dá uma olhada nela. Feliz implora para os policiais tomarem uma atitude para encontrar seu neto. Um deles conta que as câmeras do local não funcionam, então não podem ver para onde o menino foi. Outro pede calma para a senhora enquanto eles revisam os outros ônibus para ver se ele se enganou de veículo. Feliz não entende como ninguém avisou se viu um menino sozinho no meio de tanta gente. Enquanto isso, Meral pede para alguém nunca mais lhe procurar porque seu filho morreu por culpa dele e está indo embora para sempre, então quebra o chip do celular para não ser contatada. Kuzey acorda chorando pela mãe. Meral mente que está levando o menino para encontrar a mãe e ele pode ficar tranquilo. Meral se considera abençoada por ter encontrado uma criança para substituir seu filho falecido e fazer uma vida nova longe de todos. O motorista recebe a informação de que uma criança se perdeu na última parada e manda o colega revisar se tem algum menino desacompanhado com eles. O homem pergunta a Meral se aquele menino é filho dela e ela mente que sim, tentando dispensá-lo rápido para não se comprometer. Feliz implora para os oficiais procurarem por mais tempo, mas um deles avisa que não acharam em nenhum dos ônibus e nem na parada ele deve estar, então é hora de avisar para a família o que aconteceu. Reha acorda com o celular tocando e fica muito confuso ao ser informada sobre o sumiço de seu filho numa parada de ônibus. Karsu pensa que é um engano porque a mãe confirmou há pouco tempo que já estava em casa,
mas Rehá conta que era a polícia comunicando e conseguiu escutar até Feliz gritando perto dele, então ela sequer subiu no avião como era o combinado. Mais tarde, Karsu chega na parada com o marido e parte para cima da mãe, furiosa por ela ter mentido e ainda perdido seu filho. Feliz jura que não teve culpa e só desceu do ônibus rapidamente, mas Karsu não aceita nenhuma desculpa para ela ter deixado Kuzey sozinho. Feliz ainda se atreve a jogar a culpa na filha, pois tinha dito que não sabia cuidar de neto nenhum e só aceitou levar Kuzey porque ficou com pena dela. Karsu fica incrédula com a cara de pau da mãe e nunca vai perdoá-la se Kuzey não aparecer. Rehá tenta acalmar a esposa, mas Karsu diz que Feliz merece mesmo o que sua irmã fez com ela e também vai deixar de considerá-la como mãe a partir de hoje. Feliz perde o chão com as palavras da filha, enquanto Karsu perde o chão pelo medo de nunca mais ver Kuzey.